Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? O Sicoob tem tudo para ser seu. Olá, o Eu e Elas está no ar. Eu sou Isa Mendonça e este é o primeiro programa matinal aqui da nossa TV Tribuna Band. E o programa de hoje está super especial. Muita informação, entretenimento e motivação para você. Você vai conhecer um alambique em Buenos Aires, Guarapari. Tem ainda o quadro Momento Jurídico para você esclarecer suas dúvidas. E tem mais, o nosso quadro musical e o Momento de Fé. E aí, gostou? Então se prepara, pega a sua xícara de café, se ajeita no sofá. Diretora, roda a vinheta porque o programa vai começar. E eu abro o programa de hoje fazendo um convite para você. Vamos para Guarapari conhecer o distrito de Buenos Aires e um alambique super bacana. Em meio às paisagens que misturam montanhas, plantações e um verde que parece não ter fim, está Buenos Aires em Guarapari. O distrito recebeu esse nome devido a um grupo de imigrantes italianos que, ao chegarem ao alto de uma colina, se surpreenderam com um clima agradável e a fartura de água. Eles estavam a caminho da Argentina, mas, ao encontrarem este lugarejo com bons ares, decidiram ficar e batizaram a região em homenagem ao destino original. Este pedacinho de solo capixaba guarda histórias que agora ganham o mundo e que vêm se destacando no mapa do agroturismo brasileiro. Aqui, a natureza abraça a tradição e o campo se reinventa como destino. A Cachaçaria 3Rs, que fica na Rota da Ferradura, na Estância do Limão, está a 3 quilômetros de Guarapari e é um exemplo de como a dedicação à qualidade, inovação e respeito às tradições podem mudar a vida das pessoas no seu entorno. Meu primeiro contato com a cachaça é sempre em casa mesmo, né? Porque a gente é do interior e no interior existe esse hábito, né, bem cultural, né, o uso da cachaça, né? Meu avô fazia uso, meu pai, mas profissionalmente foi há 4 anos, quando meu pai iniciou a produção doméstica mesmo, assim, de forma recreativa aqui no sítio. O nome dela é sinônimo de coragem. Médica de formação, Renata resolveu fazer uma transição de carreira porque o empreendedorismo falou mais alto. Ela viu na cachaça artesanal mais do que um produto, uma herança a ser valorizada. Ela se dedicou, estudou, aprendeu sobre o manejo da cana e considera que a cachaçaria hoje faz parte do mundo das mulheres. Quando meu pai começou a fazer, eu fui junto com ele, comecei a estudar sobre tudo, né? Estudar sobre o produto e a história do produto. E aí, vendo muita coisa que eu desmistifiquei em mim mesma, fui ver o quanto a história da cachaça é a história do nosso país, a produção dela e a história dela é muito interessante, é uma cultura. A cachaça, tão brasileira quanto o samba e o futebol, é hoje reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Produto tipicamente brasileiro, né? O Fernando Henrique Cardoso reconheceu, a gente tem a indicação geográfica. Só pode ser chamado cachaça se for produzido no Brasil. Com rotas de visitas guiadas, degustação e loja de produtos típicos, a propriedade virou referência em agroturismo. E o que antes era um desafio da roça, hoje é um exemplo de inovação com sabor capixaba. Aqui no Alambique da Cachaça 3R, a gente faz um turismo de experiência, que é uma experiência muito interessante. Então a pessoa vem visitar o interior, né? Vem aqui para a zona rural
e tem experiência com diversas informações, ela faz uma imersão, então tem esse contato que é muito positivo. Então a maior parte dos turistas que a gente recebe não são nem usuários do produto cachaça, então vem muita criança, idoso, adolescente para ver, porque é muito interessante, né, todo esse processo. Segundo os dados do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de cachaça em volume total, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O setor movimenta cerca de 15,5 bilhões anualmente e conta com mais de 1.200 produtores registrados. O Espírito Santo se destaca no cenário nacional da cachaça, de acordo com o Anuário da Cachaça de 2024, ocupando a terceira posição no país em um número de alambiques registrados, um total de 81 estabelecimentos. Além disso, 47% dos municípios capixabas possuem pelo menos uma cachaçaria formalmente registrada. O agroturismo tem sido a nova cara de Guarapari, que vai além das praias, e tem encontrado na força do empreendedorismo rural uma chance de gerar renda, fixar famílias no campo e criar novas experiências para quem visita. Um verdadeiro convite a desacelerar e viver experiências com os pés na terra. A cidade de Guarapari vai muito além das praias e nós temos trabalhado em parceria com a Prefeitura para fortalecer o turismo rural e ecológico, e a Rota da Ferradura é um grande exemplo disso. Esse circuito conecta comunidades como Buenos Aires, Arraial do Jabuti, Boa Esperança. E olha, tem paisagens incríveis, clima de montanha, gastronomia fantástica, um povo muito acolhedor. A escolha do nome 3Rs é uma homenagem e faz referência a 3 pilares: respeito, raiz e renovação. 3R é o nome do meu pai, Renato Rezende Ribeiro, as iniciais. É uma homenagem a ele, né, que é o grande idealizador, né, que foi ele que começou com a ideia. Ele teve a ideia e a gente, dali em diante, desenvolveu. De um pequeno alambique à vitrine do agroturismo capixaba, Buenos Aires, em Guarapari, mostra que o futuro do campo passa pelo empreendedorismo e pela força de quem acredita que tradição também é inovação. Um brinde à terra, às raízes e a quem planta o futuro com as próprias mãos. Olha aí. Lindo lugar, né? Pois é, vale a pena a visita quando passar por lá. Prova que Guarapari, a nossa cidade de saúde, é muito mais do que praia. E agora a gente vai para o nosso quadro Momento Jurídico com a doutora Daiane Edlich. É isso aí, Isa. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Chegou o momento de você ficar bem informado através do nosso Momento Jurídico. Eu sou a doutora Daiane, advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, principalmente para você que recebe BPC-Loas, auxílio-doença e até mesmo aposentadoria por invalidez. O pente fino é uma realidade. Ano passado teve pente fino, e aí, será que em 2026 o pente fino vai continuar? A resposta é sim. Esse ano o INSS já anunciou. O pente fino vem com força total, principalmente para revisar as aposentadorias por invalidez. Depois da última decisão que teve recentemente lá em Brasília, ficou fixado o valor da aposentadoria por invalidez em 60%. Então, para o INSS, é muito interessante fazer esse tipo de revisão, convocar você para o pente fino para revisar o seu benefício. E agora você vai entender como que você pode se preparar para esse pente fino, porque o que você não pode é ficar despreparado. Hoje corre mais risco
Quem recebe BPC e não atualizou o CAD único, mudou a renda familiar, não fez a atualização e acha que também não precisa mais ter laudos, e você que recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que também não tem sido convocado por muito tempo. Então, é muito importante que você que recebe BPC mantenha o seu cadastro único atualizado e guarde sempre laudo médico, porque toda vez que você for receber a cartinha do INSS, porque é assim que o INSS vai fazer, vai enviar um comunicado. As pessoas, na maioria das vezes, só ficam sabendo dessa convocação quando vai no banco receber. E aí tem a notícia de que o seu benefício foi cortado. E aí quando procura o INSS, aí vai entender que tá no pente fino. E aí é muito importante que você tenha documentação médica atualizada. A maioria das vezes, as pessoas que passam a receber um benefício previdenciário passam a não mais comprovar esse tratamento. Acha que não precisa mais solicitar laudo, acha que não precisa mais dar continuidade no tratamento, porque pensam que esse benefício nunca vai ser cortado. Mas tanto a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, você que está recebendo há muito tempo, não tem passado por perícia ou está aguardando ser convocado para reabilitação, mantenha sua documentação médica atualizada. Para casos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, temos que comprovar a continuidade dessa incapacidade. Então, o lado médico precisa ter o CID, precisa descrever por que você não consegue trabalhar, quais são os impedimentos que você tem que te limita no trabalho. E você que recebe BPC, talvez tenha um filho que tem autismo, TDAH, não pense que esse benefício é vitalício, tá? Eu sempre oriento, guarde documentação médica, pelo menos uma por ano, em um relatório da escola, para que você consiga comprovar que esse benefício precisa ser mantido, que ele é essencial para o sustento da sua família. O pente fino é uma realidade. O que você não pode é estar despreparado. O INSS pode sim revisar. O que não pode é você perder um direito por falta de informação. Esse foi o Momento Jurídico. Informação é proteção. É com você, Isa. Até a próxima semana. Obrigada, doutora Daiane, pela sua participação sempre importante, com as respostas sempre pertinentes para o nosso público. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, você fica aqui comigo para o nosso quadro novo Momento de Fé. Bom dia, Isa! Bom dia, pessoal aí de casa! Shalom! Olha, hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Reflete, você já se sentiu cansado, com a mente cansada? Você já sentiu que a sua rotina foi pesada? Pois é, você passa por isso, eu também passo por isso, e eu digo para você, existe uma saída. Eu vou te deixar uma mensagem hoje aqui de fé, para você refletir, para a sua semana ser diferenciada. E a mensagem que eu trago para você, ela está em 2 Crônicas 7:14, onde que ela diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra ela é magnífica, porque ela diz sobre você realmente se reconectar ao Senhor, buscar a face dele, reverter os seus maus caminhos, porque no tempo de hoje nós estamos vivendo algo sobre todo mundo, onde que o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Então, quando você se arrepende dos seus maus caminhos e você realmente busca a face do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai te atender e Ele vai te ajudar nesse tempo de precisão que você está passando. Então Ele vai te ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai mudar o decreto da sua vida, do seu destino. Eu sou prova viva disso. E você aí de casa, eu tenho certeza que você também tem um testemunho incrível para contar para mim,
sobre as coisas no qual você passa e os momentos de fé onde que você viu realmente o Espírito Santo agindo sobre a sua vida. E hoje eu convido você para você ler comigo essa palavra novamente. Me adiciona aqui nas minhas redes sociais, Pastora Roberta Alcalá, no Instagram, todas as plataformas das redes sociais você vai me encontrar e a gente vai continuar trazendo para você essa semana uma mensagem de fé, um momento de fé, onde que vai modificar a sua vida. Baruch Hashem. É assim que a gente se despede dizendo uma palavra em hebraico, judaico-cristão, aonde que a gente fala que Jesus, Deus é o nosso Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, para você aí de casa, Baruch Hashem, que você tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta e agora a gente vai acompanhar um trecho do nosso podcast que foi muito legal com a Letícia Secato. Olá, está no ar mais um podcast Eu e Elas, comigo aqui Isa Mendonça, e hoje eu trouxe uma convidada super especial, uma mulher lindíssima, que é a Letícia Secato. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, viu? Olha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poder transformador da imagem. Olha, o poder transformador da imagem, ele nada mais é do que simplesmente, puramente, assim, trazer à frente, por exemplo, você está me olhando, eu estou te olhando. É trazer através da sua imagem exatamente quem você é. Porque esse julgamento, ele já vai acontecer naturalmente. A gente se julga o tempo inteiro, mesmo se a gente não quiser. Então, esse poder da imagem é pegar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você acredita e trazer através da vestimenta. Então, eu não acredito que é algo que você possa vestir para ser um personagem. Também, mas personagem não se banca. Então, não se sustenta, né? Não se sustenta, você pode até tentar. Então, você precisa se vestir daquilo que você é. Então, uma vez que você enxerga aquilo que de fato você é, você se veste assim e ali você tem um poder absurdo que ninguém tira de você. E você começou na internet e hoje com 106 mil seguidores, como é que foi esse processo? Você já começou falando sobre transformação, sobre moda, sobre como você começou? Na verdade, quando eu comecei no canal, né, onde eu estou até hoje, inclusive, mas tudo começou por lá. E, de fato, eu comecei falando de moda, meio perdida, meio sem saber o que eu queria. Na verdade, hoje, depois que a gente amadurece, digamos assim, a gente entende que por trás de qualquer movimentação que a gente faz, tem um instinto, assim, né? Então, na época eu estudava economia e eu estava muito infeliz. Fazendo economia. O canal surgiu em 2013, então eu já estava ali nos meus 21, bem novinha também. Mas quando você está nessa época, você não identifica que você é tão nova, você pensa, preciso tomar uma decisão agora que vai ser pro resto da minha vida. Então, a minha decisão foi, eu vou continuar esse curso, vou finalizar, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu goste e me sinta eu mesma, porque senão eu vou surtar aqui. Então eu criei um canal no YouTube e eu escrevi um blog chamado Moda e Rotina. Nesse canal eu não tinha tanto recurso, não tinha o poder da comunicação, nem da imagem, nada. Uma menina só ali sobrevivendo, fazendo o que gosta. Na medida que eu ia fazendo os meus vídeos de maquiagem, eu comecei a trazer um público que não tinha a ver com moda, que tinha a ver com comportamento, porque eu dava conselhos enquanto eu maquiava. Com 17 anos. E nisso eu trouxe um público masculino muito mais que o feminino. Em 2019, o meu canal ele foi considerado um dos maiores canais do Brasil. Então, o que houve? Eu cheguei no ápice ali da minha carreira como influenciadora digital, então me estabilizei, cheguei a lugares que muita gente sonhava na época porque estava começando a tornar uma profissão. E ali eu falei, não é isso que eu quero. Não é. Então eu fiz uma transição de economista porque eu cheguei a formar, trabalhei como economista, acredita nisso? Nossa. Numa multinacional, era horrível. E aí transicionei para o canal e aí quando eu estava no ápice eu falei, ainda não estou feliz aqui, porque eu quero falar para mulheres. Lembra que lá no início eu comecei falando de moda? Depois eu me identifiquei numa outra área, mas agora eu quero outra. E aí eu resolvi mudar
tudo. Mudei todo o meu conteúdo, mudei todo o meu público. E aí eu fui entendendo que existia um buraco dentro da sociedade mesmo, das mulheres, que era, nossa, entrou o boom da consultoria de imagem e estilo, né? Muita gente trabalhando na consultoria de imagem e estilo, todo mundo querendo saber colorimetria, qual que é a minha cor. Eu também fui nessa, falei, também quero saber quais são as cores que ficam boas em mim. E a moda sendo vista como futilidade, mas o que é moda, o que é estilo? E aí eu falei, peraí, eu vou estudar. Comecei a estudar, fiz uma formação completa no Centro Europeu de Imagem e Estilo. E aí eu entendi tudo. Eu falei, eu vou trazer para o mercado um produto que seja completamente diferente do que as mulheres vendem, mas é tudo o que elas precisam para, de fato, transbordar o que elas são. Não o que elas querem ser, porque eu já não estava mais com 21 anos, então a mulher que começou a me acompanhar nova, ela já estava casando, tendo seus filhos, né? Letícia, olha, obrigada pela sua participação aqui no Eu e Elas. Eu queria poder ter a tarde toda, porque moda é um assunto que eu gosto, falar de imagem. Por mim, passaria aqui a tarde toda conversando com você. E gostei muito de conhecê-la pessoalmente. Muito obrigada pelo convite, me sigam nas redes sociais, tudo Letícia Secato. Me manda mensagem, eu deixo sempre o link com o WhatsApp para a pessoa me mandar mensagem e a gente conversar sobre a imagem dela, claro. Porque o ouvir faz parte de qualquer coisa que você for fazer. Olha, assim a gente encerra mais um podcast Eu e Elas, e como ali tá escrito, o nome tá ali, mulheres incríveis, histórias que se conectam, gerações que, apesar de diferentes, elas se conectam e tem sempre histórias para contar para você. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Eu e Elas. Muito bacana, né? E se você também quer participar do nosso podcast, já entre em contato comigo aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp que tá passando aqui na sua tela e coloca aí o seu nome, viu? E agora vamos para o ES Visto do Alto com a nossa cidade linda de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade que respira história, cultura e belezas naturais. É o berço da chegada dos portugueses ao Espírito Santo. Na prainha, o início de nossa história foi marcado e hoje abriga o Batalhão de Infantaria da Marinha do Brasil, símbolo de tradição e força. Ao fundo, o majestoso Convento da Penha, que desde o século XVI se mantém como um dos maiores cartões postais do estado, oferecendo uma vista deslumbrante das praias de Itapuã e Itaparica, destinos perfeitos para quem busca lazer e tranquilidade. Seguindo pela orla, a famosa Praia da Costa encanta com sua infraestrutura e o mar cristalino. Já a Praia da Sereia, com sua imagem icônica, convida ao descanso e à contemplação. Para os amantes de aventura, o Morro do Moreno é o lugar ideal, atraindo praticantes de rapel e escalada, com paisagens de tirar o fôlego. Mais adiante, encontramos a residência oficial do governador, um marco histórico que compõe a paisagem urbana da cidade. Próximo dali, a charmosa Praia do Ribeiro e a Ilha da Xuxa, um recanto de beleza pouco explorada que revela a serenidade escondida de Vila Velha. O Farol de Santa Luzia é um monumento inaugurado por Dom Pedro II em 1871, visando orientar as embarcações. E para fechar essa viagem no tempo, visitamos a antiga estação de trem Vitória, Minas Gerais, que já abrigou o Museu da Vale e que hoje está desativado. Vila Velha é um encanto que abriga história, belezas e muita emoção. Tudo isso em um só lugar. Descubra Vila Velha, descubra o Espírito Santo. Nesse carnaval só quero fantasias com você, sambando no teu corpo, é tão fácil te querer. Ai, que voz gostosa, gente. Olha, prazer receber você, viu, Gabriela? Muito obrigada por me receber. Gente, Gabriela é cantora, compositora, capixaba, 24 aninhos de idade, acabou de chegar de uma temporada na Europa. Aliás, vamos começar perguntando por isso, como é que foi essa temporada aí de 4 anos fora do Brasil?
Foi incrível, eu acho que foi um momento de muito aprendizado pra mim. E foi o momento que eu mais me senti brasileira, foi o momento que eu quis fazer essa música Carnaval, que eu acho que eu senti muita falta desse nosso calor, da nossa música. Me especializei também em Londres com atuação, então foi um momento incrível. Mas agora eu tô de volta e muito feliz de trazer todo esse conhecimento. É muito bacana quando a gente vai pra fora, porque acontece exatamente isso que você falou, essa valorização que a gente, quando tá aqui, passa a achar assim tudo muito normal, né, Gabriela? Sim, quando a gente tá aqui, a gente não percebe e não dá valor à nossa cultura da maneira que eu acho que a gente deveria, sabe? A cultura lá fora é maravilhosa, mas quando você escuta uma música que te faz lembrar da sua infância ou do dia a dia, de você ir pra praia, é assim, sensacional, é muito bom. Agora, Carnaval foi semana retrasada e aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é o Carnaval pra você. Inclusive, essa composição que você fez, muito bonita, essa letra. A vozinha dela lembra, assim, a afinação aí de Gal Costa, Marina Sena, muito gostosa. Muito obrigada. Eu acho que Carnaval é um momento de conexão, sabe? Tanto com amizades, com amores, e é exatamente o que eu trago nessa música. Eu acho que falar do carnaval sem falar de amor não existe. Eu acho que os dois estão muito conectados. E foi assim que eu quis compor e trazer isso pra essa música. Eu acho que é isso que a gente quer mesmo, sabe? Conexão. Gabriela também é atriz. Gabriela, quando você está atuando, e ela já fez aí algumas participações em filmes da Netflix, não é isso? Foi uma série espanhola chamada Clanes que eu fiz enquanto eu estava na Europa. E quando você está atuando, como que você faz esse papel de atuação? A Gabriela deixa de existir? Você realmente incorpora o personagem? Como é que é? Completamente. Eu acho que a Gabriela, nesse momento, é apenas o veículo para o personagem. E eu gosto de total imersão, sabe? Eu gosto de entender quem é aquele personagem, o que é que ele traz, quais são as verdades dele, sem julgamentos. E é exatamente isso que eu faço durante a atuação. A Gabriela fica de um lado e o personagem que brilha mesmo. É isso aí, gente. Aqui no programa Eu e Elas, nós valorizamos as vozes capixabas. E nada melhor do que uma voz capixaba feminina para terminar o programa aqui junto comigo. Muito obrigada. Pode ficar à vontade e deixar cantar. Nesse carnaval, só quero fantasias com você. Sambando no teu corpo, é tão fácil te querer. Máscaras ao chão, pra gente poder dançar. Fazemos folia, sem sair do lugar. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? O Sicoob tem tudo para ser seu.